Bíblias no livro de Levítico. Nós iniciamos na semana passada uma nova série expositiva e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 2. Levítico, o capítulo de número 2, nós vamos expor todo este capítulo. Porém, nós vamos iniciar fazendo a leitura do verso de número 1, 2 e 3. Eu convido então os irmãos para acompanharem comigo a leitura. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu lembro às crianças que passarei a elas algumas ilustrações. E os pais depois em casa aproveitem para explicar para os seus filhos o texto bíblico. Levítico, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso de número 1 ao 16 e inicialmente lerei o verso 1, 2 e 3. Todos localizaram? Então peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. E nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote a queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Vamos orar neste momento, queridos, pedir para que o nosso Deus nos dê entendimento e compreensão da palavra. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, gratos nós somos pela Tua verdade que está exposta diante de nós. E neste momento, ó Pai, nós clamamos para que através da ação do Teu Santo Espírito, Senhor, que haja em nós uma compreensão a respeito da Tua verdade. Ó Pai, que possamos realmente entender e que a Tua palavra, ó Pai, não molde apenas o nosso entendimento, mas transforme o nosso ser e redunde, ó Pai, numa vida cristã realmente genuína, uma vida cristã prática. Que seja, Senhor, o Teu Santo Espírito a trabalhar as nossas vidas e a moldar, ó Pai, o nosso ser para que sejamos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Não permita, ó Pai, que olhemos para a Tua palavra sem perceber, ó Deus, a riqueza e toda a vida, ó Pai, que jorra do Teu santo livro. Ó Pai, que possamos olhar para a Tua verdade, que ela possa nos apontar Cristo. E que através dele, ó Pai, o nosso viver seja realmente mudado para a honra e glória do Teu santo nome. Opere em nós nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra produza, ó Pai, encorajamento naqueles que estão desanimados com relação à vida de fé. Que ela, ó Pai, nos exorte, nos corrija, ó Pai, para que não andemos fazendo aquilo que não glorifica o Teu nome, realizando pecados, ó Pai, que entristecem o Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra, Deus, ela produza em nós crescimento de fé e que esse crescimento, ó Pai, redunde, ó Pai, em serviço para o Teu reino, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu reino cresça, ó Pai. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, existe uma diferença muito importante na vida cristã, que se ela não for bem compreendida, ela distorce completamente o Evangelho. E essa diferença, ela está em você tentar agradar a Deus para você ser aceito e você responder a Deus porque você já foi aceito. Existe essa grande diferença na vida cristã. Existem crentes, vou repetir, que tentam agradar a Deus para serem aceitos.
E existe aqueles que entendem que eles respondem a Deus porque já foram aceitos. Muitas pessoas, meus irmãos, elas vivem a vida de fé como se elas estivessem tentando conquistar o favor de Deus, como se elas precisassem oferecer algo que finalmente agradasse o Senhor. Só que a lógica da Bíblia, meus irmãos, é exatamente o oposto. Primeiro, Deus, ele aceita. Depois, o homem responde. Primeiro vem o sacrifício pelo pecado, depois vem a entrega de vida. E é por isso que, semana passada, nós vimos em Levítico 1, que um sacrifício ele estava sendo oferecido, o pecado ele estava sendo tratado, e aí só depois disso o adorador ele era aceito diante de Deus. A gente viu ali que a oferta era aceita como aroma suave. Só depois que o sangue era derramado, só depois que acontecia a substituição, aí sim vinha o perdão e, consequentemente, a aceitação. A gente viu que no capítulo 1, pessoas clamando por perdão através do sacrifício de holocausto. Elas traziam essa oferta para encontrar perdão no Senhor. O capítulo 2, meus irmãos, ele também diz respeito a ofertas. Só que aqui não tem mais sangue. Aqui você não vai ver substituição, porque aqui você não vai ver alguém buscando perdão. O capítulo 2 é uma pessoa já perdoada, trazendo uma oferta ao Senhor. Não para ela ser aceita, ela traz a oferta porque ela já foi aceita, ela já foi perdoada. E Levítico 2, então, ele vai ensinar para a gente como que um coração reconciliado com Deus, através de Cristo, ele responde ao Senhor. Então, na semana passada, a gente viu o capítulo 1, oferta de holocausto, oferta onde bois, ovelhas, cabras, pombinhos, rolinhas eram oferecidos ao Senhor. E aqui no capítulo 2, então, a gente vai ver ofertas de alimentos. Não qualquer alimento, mas a palavra alimento ali está se referindo, ela se refere geralmente a cereais, trigo, cevada. E aqui, como eu falei, não tem sangue. O ofertante ele não vai colocar a mão sobre a cabeça de um animal para que o animal o substitua, o represente no sacrifício. Aqui não é oferta substitutiva, não é oferta pelo perdão. É um outro foco essa oferta aqui. Se no holocausto, capítulo 1, a necessidade é de perdão, aqui, meus irmãos, o foco dessa oferta é um coração que já foi alcançado pela graça, por meio de Cristo, e é um coração, então, que quer generosamente entregar algo, generosamente ofertar algo. Essa oferta, descrita no capítulo 2, oferta de cereais, oferta de manjares em algumas traduções, geralmente na Bíblia, ela vinha depois da oferta de holocausto. Ela poderia acontecer sozinha. Mas geralmente quem ia lá e oferecia, por exemplo, um boi, depois que acontecia o sacrifício desse animal e tudo ali se encerrava, essa mesma pessoa ia e apresentava a oferta de alimento. E o nosso texto, então, ele vai explicar como que essa oferta funcionava e a gente vai entender o porquê que ela era realizada. E a gente vai entender um pouquinho a relação dela com a nossa caminhada cristã hoje. Então, o verso aqui, o capítulo 2, meus irmãos, ele vai começar falando a respeito de alimentos que eram oferecidos, cereais, trigo e cevada. Primeiramente, os alimentos crus, o grão ali sendo apresentado ali sem nenhum tipo de preparo. Já mais à frente, o texto vai falar desses mesmos alimentos sendo preparados. Depois ele vai informar para a gente os ingredientes que podem e que não podem ser incluídos nessa oferta de alimentos, seja ela o alimento cru ou seja o alimento preparado.
E depois o texto vai terminar falando para a gente sobre ofertas de primícias. Então esses 4 grandes blocos, eles dividem e ajudam a gente a compreender o capítulo 2 de Levítico. E a gente vai olhar para cá então e entender como que a nossa resposta ela deve acontecer diante do perdão que a gente recebe. Então, verso 1, 2 e 3, o texto que nós já lemos, ele começa falando que e quando alguma pessoa oferecer oferta de alimento ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. O nosso texto ele começa assim: quando alguma pessoa oferecer oferta de alimento ao Senhor. A palavra quando aqui, meus irmãos, no texto, ela está ensinando que essa oferta aqui, ela não tem um tempo fixo. Ela acontece conforme circunstância. Em outras palavras, não é aquela ideia assim, segunda, quarta e sexta tem que acontecer oferta de manjares, oferta de alimentos. Não é isso. Existe uma liberdade para o povo de Deus oferecer essa oferta quando eles quiserem. Então, quando, ele não estabelece um tempo fixo. Ele está falando de circunstâncias. Então, a ideia é quando alguém desejar oferecer os cereais, aí, nesse caso, existe uma lei que determina como que essa oferta precisa acontecer. Por isso fala ali, a oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de... E aí ele especifica como que vai funcionar essa oferta. É interessante esse quando aqui, porque ele já traz uma lição para a gente que, apesar de ter a lei do Senhor determinando que sejam feitas as ofertas conforme a orientação do Senhor no texto bíblico aqui, essa oferta, por ser uma oferta circunstancial, é uma oferta que só é realizada se a pessoa quiser. Em outras palavras, é uma oferta que ela expressa um coração desejoso de ofertar. Então, uma postura generosa, uma postura de total entrega, uma postura que está disposta a abrir mão e entregar algo realmente. A oferta de holocausto precisa acontecer por perdão. A pessoa precisa do perdão. Mas essa aqui é fruto de um coração que já foi perdoado. Então ela acontece e a gente vai ver que é uma oferta que expressa gratidão. Quando alguém desejar oferecer essa oferta de cereal, o texto fala que tem que ser de flor de farinha. Sabe aquelas bolachinhas que a Evelyn vende pra gente? Quem conhece as bolachinhas da Evelyn em formato de florzinha, que a gente deu ali de presente para as mulheres no Dia da Mulher Presbiteriana? Então ela pegou, fez o trigo, fez uma florzinha ali, e entregamos, assou e nós entregamos para as mulheres aqui. Não é essa florzinha que o texto está falando aqui. Flor de farinha, meus irmãos, não é uma farinha que foi moldada e formou uma florzinha. Flor de farinha é uma expressão muito antiga, que ela significa a parte mais fina, mais pura, mais refinada da farinha. Hoje seria a gente dizer assim, farinha de melhor qualidade. Não é qualquer farinha. É a farinha de melhor qualidade, aquela farinha que foi peneirada, a mais fininha, a que está livre de qualquer impureza, não tem nenhum tipo de parte grossa ali do grão. Assim como na oferta do capítulo 1 de holocausto, o animal tem que ser perfeito, aqui o alimento tem que ser o melhor. Então, quando o Senhor ele fala, vai oferecer alimento, não é para trazer qualquer coisa. Não é para você pegar lá o pacote de farinha que sobrou lá no fundo do seu armário, que está 3 meses lá, e você olha e fala, nossa, vai juntar caruncho. Vou levar lá para o Senhor. Não é isso. É a oferta do melhor, daquilo que realmente é perfeito. E é interessante a gente olhar para essa exigência de perfeição do Senhor, porque ela nos lembra que, olha, o Senhor ele não aceita aquilo que é impuro. Não aceita o defeituoso. Ele aceita o perfeito. Isso aqui, meus irmãos, ele já prepara o caminho para o povo de Deus perceber a necessidade de uma oferta perfeita, que ela é cumprida só lá no Senhor Jesus. O trigo aqui, a cevada, então,
tinha que ser preparado, porque a pessoa tinha que fazer ele virar farinha, a melhor farinha, e essa farinha de melhor qualidade, então, era apresentada como oferta ao Senhor. Crianças, não esqueci de vocês. Vocês vão desenhar uma pessoa levando farinha para a igreja. Então, desenhe uma pessoa levando farinha para a igreja. E essa farinha, então, meus irmãos, que era levada para o templo, levada para ser oferecida ao Senhor, o nosso texto diz que ela tinha que ser misturada com azeite e com incenso. Então, azeite tinha que ser misturado ali na farinha e incenso deveria ser colocado juntamente com ela. Esses dois elementos aqui, azeite e incenso, eles tinham que fazer parte dessa oferta, além de um terceiro elemento que a gente vai ver lá na frente. Isso então, meus irmãos, era apresentado para o sacerdote. Chegava ali o pessoal com uma porção da melhor farinha, farinha de melhor qualidade, tinha azeite nessa farinha, tinha incenso. O sacerdote fazia o seguinte, ele pegava essa porção, ele colocava a mão dentro, juntava um punhado de farinha assim na mão. Esse punhado que estava na mão do sacerdote, isso era lançado no fogo do altar. Apenas essa parte, esse punhado que ele pegava na mão, juntamente com o incenso, ele jogava no altar para ser queimado. E o texto fala para a gente que isso era uma porção memorial sobre o altar. Essa ideia de porção memorial, fala ali a respeito de como memorial, aparece no verso 2 para a gente, ela se refere a algo que não deve ser esquecido, porque é algo específico do Senhor. Está falando assim, um sinal de que, olha, isso não pode ser deixado de lado, não pode não ser feito, né? Porque precisa ser colocado ali, porque é do Senhor. A parte queimada, então, ela era recebida pelo Senhor. O texto fala ali que usa a linguagem de cheiro suave, porque aponta para algo que, olha, agrada a Deus. E é interessante pensar que essa oferta ali aponta para Cristo, né? Um sacrifício perfeito que agrada a Deus, que é aceito de uma vez por todas pelo Senhor. E todo o restante da oferta, meus irmãos, aquele punhadinho ia para o fogo, todo o restante dessa farinha, o texto fala que era considerada coisa santíssima. E essa parte, então, ficava para os sacerdotes e ela tinha que ser consumida ali dentro do santuário. E os sacerdotes, então, tinham essa porção onde eles iam consumir dentro do santuário. E essas, então, orientações, versos 1, 2 e 3, descrevem como que deve ser a oferta de alimento cru, alimento seco, sem preparo. Mas o texto ele segue e ele traz orientações falando assim, olha, se você quiser, você pode preparar também o alimento. Só que para o alimento preparado também tem regras. E o verso, então, 4 até o verso de número 10 vai falar a respeito desses alimentos, dessa oferta preparada. Acompanha comigo a leitura, o texto diz assim. E quando ofereceres oferta de alimentos, cozida no forno será de bolos ázimos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorrões ázimos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á de flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de alimento, que se fará daquilo ao Senhor. E se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos como memorial e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Meus irmãos, as ofertas de alimentos, elas consistiam basicamente ali de bolos e de coscorrões, como o nosso texto diz aqui. Bolo todo mundo sabe o que é. E os coscorrões, que é o difícil para a gente entender aqui, é uma espécie de massa frita. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que, por exemplo, em Portugal,
que tem uma certa influência em muitos aspectos da cultura judaica, eles preparam esses coscorrões, que é uma espécie de massa frita. Então, se você quiser, fica o desafio para você preparar na sua casa durante a semana. E se você fizer, chama o pastor para comer. E o texto, então, queridos, fala que a oferta, então, é de bolos e de coscorrões, alimentos preparados, crianças. Vocês vão desenhar um bolo bem delicioso. Então, desenha aí um bolo bem delicioso. E essa oferta preparada, então, meus irmãos, o texto fala que ela podia ser preparada de 3 formas. Ou ela era assada no forno, o verso 4 fala disso. Ou ela era cozida numa caçoula, que é uma espécie de prato plano, que o pessoal usava ali no tempo do povo de Deus para fazer os alimentos cozidos. Verso 5 fala dessa caçoula, essa espécie de prato plano. Ou, verso 7 fala que ela era feita na frigideira, como uma espécie de fritura. Então, ou era assado, ou era cozido, ou era frito. E era apresentado ali preparado no templo. Então, essa variedade de formas aqui de preparar os alimentos mostra as ofertas, elas vindas, queridos, de uma vida comum. Está lembrando para a gente que em Cristo, toda a nossa vida, até a vida comum, ela se torna um ato de adoração ao nosso Senhor. Em todas essas 3 formas de preparo aqui, seja assado, seja cozido, seja frito, o texto fala que o ofertante ele tinha que preparar da farinha da melhor qualidade, da flor de farinha. Então não é porque, eu vou levar cozido, assado ou frito que eu vou pegar qualquer outra farinha. É a mesma farinha. Você vai lá preparar a farinha da melhor qualidade. E além disso, o texto fala que sobre essa farinha tem que ser colocado azeite. E o rito aqui então dessa oferta, meus irmãos, ela segue o mesmo modelo da oferta anterior, que é a oferta sem preparo. O ofertante ele leva a oferta até o sacerdote separa uma porção dela, que o texto fala que é uma porção memorial, e essa parte que foi separada tinha que ser queimada no altar. E o texto fala que essa parte queimada era aceita pelo Senhor como cheiro suave. E o que sobrava dessa oferta, novamente o texto afirma, é coisa santíssima, e ela fica com o sacerdote para ser consumida ali no santuário. Então, tanto os cereais sem preparo, como os cereais preparados, eles podiam ser ofertados. E eles tinham que ser acompanhados com azeite. No caso dos alimentos sem preparo, tinha que vir acompanhado com incenso. E nós temos ali, então, a descrição, desde o verso 1 até o verso de número 10, como que o povo ofertava, seja de alimentos preparados ou não. Sobre incenso e azeite, por que incenso e azeite? Por que utilizar esses 2 elementos? Queridos, o nosso texto, ele não traz nenhum detalhe sobre o significado do incenso e do azeite. Se você vai ouvir provavelmente pregação falando que não, o incenso significa a presença do Espírito Santo, né, que tem que ter unção, tem que ter azeite, e o incenso ali representa as nossas orações subindo aos céus, ao Senhor. Por mais que tenha essas especulações, queridos, o texto aqui, ele não descreve, não fala para a gente a respeito do que é. Então a gente sabe que tem esses ingredientes, e eu prefiro ficar no desconhecimento e vou colocar na minha lista de coisas que eu vou perguntar para o Senhor lá no céu. Porque é melhor a gente não afirmar, porque o texto não fala o que é. Ele apenas dá a regra e fala que tem que colocar aquilo ali. E o verso, então, de 1 até o 10, como eu falei, descreve os alimentos com preparo, sem preparos, sempre com azeite e a questão do incenso ali. Mas o texto segue, meus irmãos. E depois dele falar dos alimentos, com e sem preparo, no verso 11 até o verso de número 13, ele vai falar para a gente a respeito de ingredientes que deveriam ser adicionados a essas ofertas e ingredientes que não poderiam ser adicionados a essa oferta. Então o texto ele fala para a gente aqui que nenhuma dessas ofertas, seja alimento sem preparo ou com preparo, deve ter determinado alimento,
e ao mesmo tempo ele fala do que deve ter. Acompanhe comigo a leitura, verso 11, 12 e 13. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Meus irmãos, nenhuma dessas ofertas aqui, o texto fala, pode ter fermento e mel. Fermento e mel eram proibidos na oferta de alimentos. Crianças, vocês vão desenhar um pote de fermento e um pote de mel. Então desenha aí um pote de fermento e um pote de mel. Irmãos, a gente não tem uma explicação clara sobre o porquê da proibição de fermento e de mel. Geralmente o pessoal fala assim, pastor, fermento na Bíblia significa pecado, e é por isso que não tem fermento. Só que se você for ver a parábola do fermento, o fermento é colocado de forma positiva na parábola do fermento. Então não é necessariamente algo negativo na Bíblia. Sendo assim, tem estudiosos que vão falar que o fermento ele apresenta corrupção, assim como o mel ele também pode corromper a massa. Mas tem inclusive alguns outros estudiosos que eles dizem que não pode ter fermento, porque o fermento aqui, queridos, no caso é o fermento biológico. E é uma coisa viva. E no altar do Senhor você não oferece nada vivo. Eram animais mortos. Pode ser isso também. Em todo caso, essas coisas que eu falei são apenas possibilidades. O texto, meus irmãos, ele não dá explicação direta. Então, aonde a Escritura ela não fala com clareza, a gente precisa ter cuidado para não afirmar com certeza. Então, guarda isso. Aonde a Escritura não fala com clareza, cuide para você não afirmar coisas com certeza. Então, o fato é que existe uma regra para não se colocar fermento e não se colocar mel. O porquê exatamente a gente não sabe, mas tem essa orientação. Não coloque fermento, não coloque mel. Em contrapartida, o texto fala que tanto a oferta, a primeira que a gente viu ali, que era alimentos sem preparo, quanto a oferta de alimentos com preparo, deveria ser colocado sal. E sal é o terceiro elemento que eu falei que se junta ali ao azeite e ao incenso. O sal, meus irmãos, que está aqui no verso 13, ele é apresentado como sal da aliança. E ele simboliza, então, a aliança. Eu falo que ele simboliza a aliança porque a Escritura fala, sim, a respeito disso. Abre aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, o capítulo 13, o verso 5. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5. O texto diz assim. Encontraram? 2 Crônicas 13, 5. Ele nos diz: porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Queridos, sal aqui, ele está fazendo referência à aliança do Senhor. A ideia do sal é usar um elemento que ele não pode ser destruído pelo fogo, ele não é destruído pelo tempo. Então, acrescentar sal na oferta é um lembrete para o adorador de que, olha, você está em um relacionamento de aliança eterna com o seu Deus. Isso significava, meus irmãos, que Deus ele jamais abandonaria o povo da aliança. E à luz do Evangelho, a gente entende que essa segurança que está sendo descrita aqui na aliança, ela tem o seu fundamento pleno em Cristo. É nele que nós somos definitivamente ligados a Deus. E o sal, então, é para lembrar a respeito disso. E esse sal também ele aponta para o relacionamento de aliança do adorador. A ideia do adorador entender que, olha, ele como adorador, estando em aliança com o Senhor, ele tem um dever perpétuo
de cumprir a lei da aliança. Então, ao trazer esses ingredientes, proibindo alguns e reforçando a importância da presença do sal, o texto aqui, sendo pronunciado por Moisés, ele está ensinando os detalhes e o cuidado que o povo deveria ter ao realizar as ofertas para o Senhor. E depois de falar dos ingredientes, o texto nosso termina falando especificamente das ofertas de primícias, que eram também ofertas de cereais, mas que eram específicas para uma ocasião. Acompanha comigo a leitura, verso 14, 15 e 16. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás como oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre elas deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Na época das colheitas, o povo de Deus, ele tinha que apresentar ao Senhor os primeiros frutos produzidos no campo. No caso aqui, a colheita do trigo, colheita da cevada. Primeira coisa que surgia ali no campo, brotou a primeira espiga ali de trigo, a primeira espiga de cevada, as primeiras apareceram, elas devem ser ofertadas ao Senhor. Então o povo de Deus ia lá, recolhia esses primeiros frutos, por isso a oferta das primícias são os primeiros frutos, e era oferecido ao Senhor seguindo o mesmo padrão, como a gente já viu aqui das ofertas. Eles apresentavam a oferta, colocavam sobre ela azeite, colocavam incenso, colocavam sal. Os grãos aqui que o texto se refere são os grãos das espigas verdes, eles tinham que ser moídos ou tinham que ser tostados no fogo. Quando eu li aqui, eu lembro muito de café. Você pega o café, você vai moer o café, vai torrar o café. O povo tinha que fazer isso com as espigas de trigo. Crianças, vocês vão desenhar espigas de trigo. Então desenha aí vários trigos. E o sacerdote, então o texto fala, ia pegar a porção dessas primícias, mesma coisa, pegar ali com a mão, a parte que era a porção memorial ela ia ser queimada, e o texto fala que ela ia ser aceita como cheiro suave ao Senhor. Só tem um detalhe curioso aqui. Além de ser a descrição da oferta de primícias, o texto fala para a gente que não é coisa santíssima. Não tem descrição aqui afirmando que é uma coisa santíssima, como falou lá no verso de número 3 e como falou no verso de número 10. Fala apenas que é uma oferta queimada ao Senhor. Isso significa que, diferente das ofertas anteriores, que o sacerdote tinha a obrigação de comer elas no santuário, essa oferta aqui o sacerdote podia pegar e levar para a casa dele. Ela podia sair do templo. Ambas as ofertas, as anteriores, eram consideradas coisas santíssimas. No caso dessa aqui, ela era direcionada para o sustento do sacerdote. Não que as outras duas primeiras não fossem, mas essa aqui ele leva para casa e compartilha com a família dele. E o texto então termina trazendo essa última instrução para a gente sobre a oferta de primícias. E as ofertas então aqui, meus irmãos, de cereais, elas tinham primeiro um propósito prático. O primeiro objetivo das ofertas de cereais, ofertas de alimento, ofertas de manjares, que é a mesma coisa, é de fornecer para o sacerdote a porção regular de alimento para eles. Então, se vocês estão lembrados, a tribo de Levi não tinha uma porção de terra, não tinha onde cultivar. E através dessas ofertas aqui, o sacerdote, ele era provido. Então, o sacerdote, meus irmãos, eles dependiam das ofertas de sacrifício, dependiam especificamente das ofertas de cereais. Era a oferta que frequentemente era apresentada ali. Só que o texto ele não fala só sobre isso. O texto, ele lembra a gente de que a oferta de cereal,
ela é uma dádiva de gratidão do adorador que ele oferece a Deus. Como eu falei, ela vem normalmente após a oferta queimada de holocausto. Na oferta de holocausto, ele tinha perdão de pecados. Quando ele era perdoado, a resposta dele diante do perdão era entregar a produção das próprias mãos, as ofertas de cereal, como expressão de gratidão. Tem um detalhe aqui que a gente não percebe, mas eu falei quando eu expus na escola dominical sobre o livro de Levítico, que esse livro, meus irmãos, ele foi escrito, o povo de Deus saiu do Egito, um ano depois que ele saiu do Egito, no primeiro dia do primeiro mês da saída deles, primeiro dia do primeiro mês, um ano depois, ali no Monte Sinai, o Senhor fala com Moisés e entrega o livro de Levítico para eles. Eles ainda estão no deserto. E eles ainda têm muito tempo para caminhar até chegar na Terra Prometida. Muito tempo de deserto. Sabe o que isso significa? Que por muito tempo esse povo não tinha terra aonde plantar. E eles não tinham de onde conseguir grãos, a não ser que eles fizessem algum tipo de troca com as pessoas, os outros povos, ou a não ser que eles tivessem trazidos, o que provavelmente aconteceu, trazido grãos do Egito para esse tempo de caminhada. Ofertar oferta de manjares aqui em Levítico é você tirar do pouquíssimo que você tem e entregar para o Senhor como oferta de gratidão. É fácil você entregar quando você olha e você fala, eu tenho muitas terras e tenho muita produção. Agora, quando você tem pouco, e ainda assim, de maneira generosa, você entrega, você está demonstrando uma grande gratidão pelo que o Senhor fez. E é disso, meus irmãos, que o texto está falando aqui. De um adorador que, diante do perdão, ele responde com entrega, ele responde com consagração, ele responde com gratidão. A oferta de manjares, a oferta de alimentos, ela é um ato de dedicação, um ato de consagração a Deus como seu Salvador, como seu Senhor da aliança. Não é só gratidão, é obediência, é disposição para cumprir a lei. Não é fazer só por obrigação, mas é fazer por disposição. E à luz do Evangelho, meus irmãos, a gente olha para esse texto aqui e a gente entende que essa dedicação não é um caminho para você ser aceito diante de Deus. Ela é resposta de quem já foi aceito por meio de Cristo. Assim como a oferta queimada, essa oferta de cereal aqui, como eu falei, ela é um sacrifício. E é um sacrifício que foi repetido muitas e muitas vezes pelo povo de Deus, até eles chegarem na Terra Prometida. E lá eles continuaram fazendo essa oferta. E essa repetição constante aqui, ela está expondo uma limitação deles. Está lembrando que, olha, que nenhuma dessas ofertas ela é definitiva. Todas elas apontam para a necessidade de um sacrifício perfeito e final, que é o que a gente encontra no Senhor Jesus. O texto está lembrando que, olha, a natureza pecaminosa do homem, ela exige que a gente busque repetidamente o perdão divino, oferta de holocausto, capítulo 1, mas ela exige que a gente busque constantemente renovação da nossa dedicação, dos nossos votos de aliança, capítulo 2. Se no holocausto, meus irmãos, a gente vê Cristo como sacrifício que remove pecado, aqui no capítulo 2 a gente começa a enxergar que é Cristo que produz em nós vida de gratidão, vida de entrega e vida de consagração a Deus. É sobre isso que essa oferta trata. Gratidão, entrega e consagração. Eu quero então colocar aqui algumas lições para as nossas vidas, coisas para a gente refletir à luz dessa generosidade, dessa disposição do povo de Israel de ofertar ao Senhor. E a primeira coisa que eu quero falar aqui é a respeito de aceitação versus desempenho. Aceitação versus desempenho. E eu quero fazer algumas perguntas para você.
Para mim também. Então pense aí, se você parar para avaliar a sua semana, em que momento você se sentiu mais aceito por Deus? Foi quando você orou mais? Quando você leu mais a Escritura? Quando você acertou mais? E quando você falhou, você pecou, você negligenciou, você tentou compensar ou tentou se afastar? Se isso acontece, meus irmãos, seja você querer orar mais, ler mais, se acertar mais, para se sentir aceito, ou se você pecou e por causa disso você tentou compensar ou se afastou, isso mostra que você está conduzindo a sua vida cristã pelo seu desempenho. Só que o nosso texto ele mostra através dessas ofertas aqui de alimentos que são ofertas que não tratam a respeito de pecado, que a nossa caminhada cristã ela tem que ser fruto de já termos sido aceitos através do sacrifício de Cristo. E o problema, então, meus irmãos, é quando a gente tenta transformar a nossa obediência em moeda de troca com Deus. Em Cristo, o pecado ele já foi tratado, ele foi tratado de forma definitiva. Então, a nossa aceitação, meus irmãos, ela não oscila. Ela permanece, porque o sacrifício de Cristo permanece. Então não importa a semana que você teve, a sua aceitação diante de Deus ela é garantida pelos méritos de Cristo. Não estou te dando licença para pecar, a Bíblia não está te dando licença para pecar. É só para você entender que não é pelo seu desempenho. Por isso, quando você falha, não é para você tentar compensar. Você tem que correr para Cristo, tem que confessar, tem que descansar na graça, tem que retomar a caminhada. E quando você obedece, fala, nossa, eu estou obediente diante do Senhor. Não usa isso como base para a sua confiança. Usa isso como resposta de gratidão. E é assim, meus irmãos, que o Evangelho ele reorganiza não só o que a gente faz, mas o motivo pelo qual a gente faz as coisas. Então essa oferta aqui é para lembrar para a gente o motivo pelo qual a gente faz as coisas. Não é para ser aceito, mas é porque nós já fomos aceitos, a gente se entrega, a gente se dedica, a gente se consagra ao Senhor. Segunda coisa para a gente entender aqui, não sei se você está oferecendo ao Senhor do que sobra, mas o texto ele está ensinando que a gente não faz isso. Então pensa, se Deus olhasse para a sua vida hoje, Ele ia ver prioridade ou ele ia ver sobras? O nosso texto ele está enfatizando aqui, ó, é flor de farinha, é o melhor, é o mais puro, é o mais refinado. Isso aqui revela, meus irmãos, que Deus não recebia qualquer coisa. Então pensa, o que você tem oferecido? O tempo que resta, eu entrego para Deus. A minha atenção para o Senhor é dividida. A energia que eu vou dedicar ao reino é a energia que sobrou. Se não sobrou, Senhor, fica para a próxima. Irmãos, a solução, não estou falando que você tem que fazer mais. O que eu estou dizendo é que você tem que olhar para Cristo, Ele que não deu sobras, que Ele se entregou por completo, e você vê Ele como modelo e você responder de acordo com o que Ele fez, não de forma diferente. Isso aqui, meus irmãos, é para a gente entender como que estão as nossas decisões diárias. O que a gente está priorizando? É Deus priorizando Ele de forma intencional? Ou a gente está entregando só o que sobra? Então a gente tem que refletir sobre isso. A nossa oferta ao Senhor tem que ser o melhor. O entregar da nossa vida ao Senhor tem que ser o melhor. É tudo que temos tudo que somos. Daqui a pouco a gente vai cantar sobre isso. E aí você vai ser hipócrita para falar para o Senhor, Senhor, está tudo aqui minha vida.
E aí você sai da porta e é só metade, é só parte, é só sobra, é só resto? Então pensa sobre o que você oferta ao Senhor. E por último, não menos importante, meus irmãos, gratidão, ela tem que vir como uma resposta verdadeira. Então, ao olhar para a sua vida, você consegue perceber sinais reais de gratidão a Deus. E eu não estou falando só de palavras, mas estou falando de atitudes, de decisões, de prioridades. O texto aqui, ele está mostrando através das ofertas de cereais, justamente isso. Olha, existe uma resposta concreta de gratidão de alguém que entendeu que foi muito perdoado. Talvez, meus irmãos, pela graça de Deus, você esteja vendo isso na sua vida. E está tendo em você um desejo sincero de gratidão a Deus, de disposição para servir Ele, de obedecer a Ele com alegria. Se tiver isso, glória a Deus por isso. Se esse for o seu caso, não é motivo de orgulho, mas é de reconhecimento. Porque isso, meus irmãos, é fruto da obra de Cristo em você. Então fica aqui o encorajamento. Se você tem conseguido viver em gratidão, e uma resposta realmente verdadeira ao perdão, continua nesse caminho, só que não confie na sua própria constância. Mas entenda que você permanece firme, é pela graça que te sustenta. E ao mesmo tempo, vigie o seu coração. Porque a gratidão, ela sutilmente pode ser transformada em desempenho. E você pode achar que você está fazendo as coisas e está conquistando. Então mantenha os olhos em Cristo, foca nele, porque é dele que vem, como a gente viu no capítulo 1, tanto o perdão, quanto a resposta que ela começa a florescer na nossa vida. Essa resposta de entrega, essa resposta de gratidão, essa resposta de consagração. Então vamos orar ao Senhor e que Ele trabalhe o nosso viver para que o nosso ofertar ele seja realmente uma resposta de um coração extremamente grato pelo perdão. E que essa resposta seja uma consagração, uma dedicação, uma entrega completa de nossas vidas ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua verdade, que confronta, Senhor, os nossos corações no que diz respeito às nossas prioridades. Ó Pai, nem sempre nós vivemos uma vida completa, de entrega completa ao Senhor. Por muitas vezes, ó Pai, o nosso viver, seja, Deus, a entrega do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos dons, dos nossos talentos, por muitas vezes, ó Pai, ele tem sido feito através daquilo que sobra. E que triste é, Senhor, pensar que nós não temos, por muitas vezes, entregado o melhor ao Senhor. E nós clamamos, ó Pai, para que o nosso ofertar ele seja semelhante ao de Cristo, que se entregou por completo, se doou por completo, ó Deus. Que possamos assim, ó Deus, nos entregar, não com o objetivo de sermos aceitos, mas com o coração realmente compreendendo que este ofertar é fruto de já termos sido aceitos pelo Senhor. Que uma vida dedicada ao Senhor, ó Pai, seja uma resposta diante do perdão que nós recebemos. Que a graça, Senhor, maravilhosa de Cristo, ela trabalhe o nosso coração ao ponto de nós nos ofertarmos e fazermos isso com toda a disposição, com toda a alegria, Pai. Que possamos realmente viver uma vida de entrega completa. E que isso, ó Pai, seja visto por muitos, ó Deus, como um viver genuíno do Teu Evangelho. Não como desejo de troca, de barganha, mas como uma expressão sincera de um coração que responde à Tua maravilhosa graça. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoe, para que possamos, ó Deus, sempre que contemplarmos o maravilhoso perdão, que possamos, ó Deus, em resposta nos entregarmos fielmente a Ti, dedicadamente ao Senhor.
Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém.